No coração do contestado, onde a mata fechada escondia segredos e histórias, um nome ecoava como um mito: Zeca Vacariano. Gaúcho de origem humilde, José Antônio de Oliveira, conhecido como Zeca Vacariano, era um homem de contradições. Para alguns, um bandido audacioso, para outros, um herói fora da lei, um Robin Hood dos sertões catarinenses. Sua vida foi marcada por reviravoltas, desde sua participação na Revolução Federalista até o ousado assalto ao trem pagador da ferrovia São Paulo-Rio Grande, em 1909, um dos maiores roubos da América Latina na época. Zeca não era apenas um homem comum. Era um líder carismático, respeitado pela comunidade local, mas também temido por sua determinação e coragem. Sua trajetória se entrelaça com a história da região do Contestado, uma área rica em madeira e terras férteis, mas também palco de disputas territoriais e exploração desenfreada. Quando a Brazil Railway Company, sob o comando do empresário estadunidense Percival Farquhar, começou a construir a ferrovia que cortaria o Contestado, Zeca se viu no centro de um conflito que misturava interesses econômicos, injustiças sociais e resistência popular. Era manhã de domingo, 24 de outubro de 1909. O sol começava a despontar sobre as colinas verdejantes do Contestado, uma região de mata fechada, rios caudalosos e terras férteis, localizada no coração de Santa Catarina. Naquele dia, um evento marcaria para sempre a história da região: o assalto ao trem pagador da ferrovia São Paulo-Rio Grande, liderado por Zeca Vacariano, um gaúcho audacioso e controverso, cuja figura oscila entre o bandido e o herói popular. Esse episódio, considerado um dos maiores roubos da América Latina na época, foi muito mais do que um crime. Foi um reflexo das tensões sociais, econômicas e políticas que agitavam o Brasil no início do século XX e um prenúncio dos conflitos que viriam a explodir na Guerra do Contestado. Para entender a magnitude desse evento, é necessário voltar ao final do século XIX, quando o Brasil passava por transformações profundas. A abolição da escravidão em 1888 e a proclamação da República em 1889 trouxeram mudanças significativas na estrutura social e econômica do país. No sul, as províncias do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul viviam um momento de expansão econômica, impulsionada pela produção de erva mate e madeira. No entanto, a falta de infraestrutura de transporte dificultava o escoamento desses produtos para os portos, limitando o crescimento regional. A construção de uma ferrovia que ligasse as três províncias era vista como uma solução para esses problemas. Além do aspecto econômico, havia razões militares e territoriais. O Brasil havia enfrentado ameaças externas, como a Guerra do Paraguai. E a questão de Palmas? Sim, um conflito de fronteira com a Argentina. Uma ferrovia que conectasse o interior do país às regiões fronteiriças seria essencial para a defesa nacional e para a consolidação do território. Em 1887, o engenheiro João Teixeira Soares apresentou um projeto ambicioso, uma ferrovia de 1,403 quilômetros, ligando Itararé, em São Paulo, a Santa Maria, no Rio Grande do Sul, passando pelo Paraná e Santa Catarina. A ferrovia cortaria a região do Contestado, uma área disputada entre Paraná e Santa Catarina, rica em madeira e terras férteis. Em 1889, o imperador Dom Pedro II concedeu a construção da ferrovia a Teixeira Soares, que fundou a Compagnie Chemins, de Fer Sud-Ouest Brasiliens, para angariar investimentos europeus. A construção da ferrovia começou em 1897, mas enfrentou inúmeros desafios, incluindo atrasos, falta de recursos e conflitos com as comunidades locais. Em 1908, o empresário estadunidense Percival Farquhar
assumiu o controle da obra, integrando-a à sua holding, a Brazil Railway Company. Farcar trouxe consigo uma visão empresarial agressiva, focada na exploração dos recursos naturais da região, especialmente a madeira de araucária. Para acelerar a construção, ele contratou milhares de trabalhadores, muitos deles imigrantes europeus e sertanejos deslocados de suas terras. Entre esses trabalhadores estava José Antônio de Oliveira, conhecido como Zeca Vacariano, um gaúcho de origem humilde, envolvido nas escaramuças da Revolução Federalista. Zeca era um homem carismático e respeitado pela comunidade local. Após a Revolução Federalista, ele se estabeleceu na região do Contestado, onde abriu um armazém no km 150 e 2 da ferrovia, próximo ao atual município de Pinheiro Preto. Como empreiteiro da ferrovia, Vacariano era responsável por recrutar trabalhadores e supervisionar parte da construção. No entanto, ele enfrentava constantes problemas com a Brazil Railway Company, que atrasava os pagamentos e deixava os trabalhadores sem salário. A situação se agravou em 1909, quando a empresa paralisou as obras devido a problemas financeiros. Vacariano, pressionado pelos trabalhadores que dependiam do pagamento para sustentar suas famílias, decidiu tomar uma medida drástica. Na manhã de 24 de outubro de 1909, um comboio partiu de Ponta Grossa, no Paraná, em direção a Erval do Oeste, em Santa Catarina, carregando o pagamento dos trabalhadores da ferrovia. O comboio era composto por um trem a vapor, que transportava o dinheiro em um cofre, e uma comitiva de seguranças, pagadores e engenheiros. Entre eles estavam Henrique Baroni, o pagador, e Ernesto Kaiser, um engenheiro alemão contratado pela Brazil Railway. No km 150 da ferrovia, o comboio foi obrigado a parar devido à construção de um túnel. O dinheiro foi transferido para alforjes e carregado em mulas, enquanto a comitiva seguia a cavalo. Ao passar pela bodega de Zeca Vacariano, a comitiva foi surpreendida por um grupo de jagunços armados. Vacariano, que estava à frente do grupo, ordenou que todos desmontassem e entrassem no rancho para uma conversa. Baroni, desconfiado, recusou-se a entrar, mas Kaiser aceitou. Dentro do rancho, os jagunços desarmaram o engenheiro e o mantiveram refém. Enquanto isso, os seguranças do comboio foram emboscados. 2 deles, os irmãos Menerio e Guilherme Bernardo, foram mortos a tiros. O terceiro, Lino Ferreira, foi gravemente ferido. Baroni, ouvindo os tiros, fugiu para a mata, mas acabou se rendendo ao perceber que estava cercado. Vacariano, mantendo sua palavra, decidiu poupar a vida de Baroni e Kaiser, permitindo que levassem os documentos e o segurança ferido. No entanto, ele ficou com o dinheiro. 375 contos e 300 réis, uma quantia astronômica para a época. Após o assalto, Vacariano e seu bando desapareceram na mata fechada do Contestado. A notícia do roubo chocou o país e uma força-tarefa composta por tropas estaduais e federais foi enviada para capturar os criminosos. O assalto ao trem pagador teve repercussões profundas. Para os trabalhadores da ferrovia, Vacariano tornou-se uma figura quase lendária, um Robin Hood que roubava dos ricos para dar aos pobres. Ele distribuiu parte do dinheiro entre os trabalhadores, cumprindo a promessa que a Brazil Railway não havia honrado. No entanto, o episódio também exacerbou as tensões na região do Contestado. A Brazil Railway, sob o comando de Farcar, intensificou a exploração das terras e dos recursos naturais, deslocando comunidades inteiras e gerando conflitos que culminariam na Guerra do Contestado. A história de Zeca Vacariano permanece viva na memória da região. Para alguns, ele foi um bandido. Para outros, um herói que lutou contra a exploração e a injustiça. Seu assalto ao trem pagador é um símbolo da resistência popular contra o poder das grandes corporações e do Estado. Hoje, uma cruz de ferro marca o local do assalto, lembrando os mortos e os eventos que moldaram a história do Contestado.
A saga de Zeca Vacariano continua a inspirar livros, filmes e estudos acadêmicos, mantendo viva a memória de um dos episódios mais fascinantes da história do sul do Brasil.